a gravar a nossa aula, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Só fazendo uma retomada aqui do que a gente viu. A gente, em sala de aula, tinha começado a falar do Sócrates, tá bom? Então, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, eles são, assim, os três grandes pensadores da filosofia antiga, tá bom? Principalmente Platão e Aristóteles, que deixaram uma obra escrita, a gente consegue ter acesso direto às ideias deles. Então, isso é um período muito fértil para a filosofia, justamente porque a filosofia começa a produzir grandes organizações, né, no ponto de vista de produção mesmo, e, acima de tudo, tanto o Platão quanto o Aristóteles, eles se debruçam, entre outros temas, sobre o tema do conhecimento. Como é que a gente pode conhecer o mundo? Não é muito sistematizado, se a gente levar em consideração hoje, se a gente comparar com a teoria do conhecimento hoje, mas isso não importa. O que importa é que esses sujeitos foram os primeiros a pensar a questão da verdade, a importância da verdade. E também pensaram questões políticas, éticas, estéticas, artísticas e assim por diante. Então, a filosofia, com eles, chega a um patamar mais elevado. Ótimo. Só que eles são de uma época em que o mundo grego está começando a entrar em um processo de decadência. Decadência não no sentido cultural, mas é o que marcou o auge, o período clássico da Grécia Antiga, vocês vão ver isso em história, é aquela liberdade das cidades-estados, né? Polis, no singular, polei, no plural. As polei, elas eram independentes entre si, eram cidades-estados com a sua própria administração, organização política e assim por diante. Essa independência também fez florescer a divergência, a boa divergência do ponto de vista artístico, do ponto de vista filosófico. Muitos historiadores apontam que essa é uma característica da riqueza do mundo grego. Só que o mundo grego vai passar por uma série de guerras, que vocês vão ver melhor em história, que vão marcar o auge e, ao mesmo tempo, o declínio desse mundo grego. Qual é o auge do mundo grego? As chamadas guerras greco-pérsicas, em que gregos entram em guerra com os persas com o objetivo de impedir que os persas invadam a Europa. Eles conseguem, tá bom? Um filme que retrata isso muito bem é aquele filme Os 300 de Esparta, tá bom? Quem quiser dar uma olhada aí, adiantar o conteúdo de história, relaxar um pouquinho, vale bastante a pena ver. A partir desse momento, o poder da cidade de Atenas fica muito grande e Atenas passa a querer dominar os seus vizinhos. E há reações políticas com relação a isso. Então, as cidades, as polei gregas, elas mergulham numa guerra entre si, que é a chamada Guerra do Peloponeso. As guerras, antigamente, elas duravam décadas para serem resolvidas. Então, a gente vai ver que nesse processo de guerra interna dos gregos contra os gregos, na Guerra do Peloponeso, as cidades vão se enfraquecer. Então, toda aquela riqueza que bancava o desenvolvimento cultural vai ser drenada para a guerra. E a guerra, ganhando ou perdendo, ela tem um custo do ponto de vista social, político, econômico. Então, ainda que uma cidade ganha, ela paga um preço muito forte. Deixa eu passar aqui. Ela paga um preço muito alto. E esse preço foi pago da seguinte forma. Havia um reino mais ao norte da Europa, o reino da Macedônia. Eles eram gregos, eles eram de cultura grega. Só que eles eram mais periféricos, se comparado à região de Atenas, aquela região ali mais rica. E lembrando que o Aristóteles, ele era macedônio. Tá bom? Esse sujeito aqui, ó, na segunda linha, o Filipe II, ele era o rei da Macedônia. O pai do Aristóteles foi médico dele.
O Aristóteles foi um homem com uma formação muito sofisticada, já de dentro de casa, e depois a gente viu pela história dele que ele, muito jovem ainda, aos 18, 19 anos mais ou menos, ele vai estudar na academia platônica e fica lá durante um bom tempo. E a gente sabe pela história do Aristóteles que ele foi professor desse grande imperador Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Então, o que acontece? O Aristóteles, inclusive, teve que fugir de Atenas, né? Ele quase foi condenado à morte por ser macedônico, por ter dado aula para o Alexandre. Não que ele tivesse envolvido em questões políticas, não era essa a questão. Mas de uma Atenas que tinha sido conquistada, a situação dele se tornou complicada, né? Então ele saiu de Atenas, né? Já que ele não era ateniense, não tinha aquele apego à terra. Mas a questão é o seguinte: a gente vai ver que o Filipe II ele avança sobre as outras polei gregas e domina essas cidades. Então ele expande o reino da Macedônia, o Império Macedônico. Então, o Filipe II ele é assassinado numa situação bastante esquisita, não se sabe muito bem se o Alexandre teve ou não teve envolvimento, também é relevante para a gente nesse momento. O que a gente sabe é o seguinte: o filho dele, Alexandre, assumiu o lugar do pai e continuou o processo de expansão política. Então, Alexandre, continua submetendo as outras cidades da Grécia Antiga e ele passa a invadir outros continentes. E aí a gente está falando da África e da Ásia. Então ele começa tomando aquela região da Turquia, vai descendo por onde hoje é Líbano e Israel, conquista o Egito, ele se coroa faraó, né? E continua a expansão dele para dentro do Oriente Médio. Então ele conquista a região que hoje é Iraque, Síria, Irã. O Irã o que hoje é o Irã, na verdade, era a sede geográfica do Império Persa, um dos impérios mais poderosos da antiguidade. E o Alexandre vence. O Alexandre vence o Império Persa, conquista a Pérsia e continua avançando até onde hoje é a Índia, tá bom? E o Alexandre, ele acaba dando um novo formato à questão política da Grécia Antiga. Porque se havia uma coisa que os gregos se orgulhavam muito, era da separação entre política e religião. Então, a própria questão da democracia, ela nasce com os cidadãos governando a sua própria cidade, né? Por meio do debate político, né? Por meio da negociação. Isso termina com o Império Macedônico, isso acaba. A figura central do rei, que de cima para baixo manda as ordens e todo mundo obedece, ela acaba com essa independência política. Daí a gente volta ao que eu tinha explicado antes. Muitos historiadores apontam esse período como um período de decadência, no sentido de que a independência dessas cidades era sinônimo de riqueza, de produção cultural. Tá bom? A produção cultural continua muito forte, a filosofia não morre, ela não desaparece, ela continua produzindo os seus grandes pensadores, só que agora a filosofia ela muda de tônica. Ela passa a ser utilizada não só para compreender as questões do mundo, continua. Só a gente lembrar desse momento do Ptolomeu, por exemplo, com a geografia, de outros tantos pensadores. Ela continua. Só que a filosofia, ela recua um pouco no que diz respeito às questões políticas, porque o jogo político passa a ser compreendido como um jogo de exclusão. Súditos não são cidadãos. Súditos obedecem. Cidadãos se manifestam, negociam, trocam opinião, resolvem um conflito por meio da palavra e da negociação política. O súdito não precisa fazer isso. O súdito, ele simplesmente obedece.
Então a gente vai ver que mesmo depois da morte do Alexandre o Grande, como ele não deixou descendente, não disse para quem ia deixar o império ele vai rachar, a princípio em 3 partes, uma na Ásia, uma na África e outra na Europa, mas depois esses reinos eles vão se subdividindo porque entram em guerras entre si, mas a gente vai ver que ainda assim permanece a característica do súdito, até que esses reinos são conquistados por Roma, ok? Roma é uma cidade herdeira dos ideais helenísticos. E aí fica a questão para a gente. O que é o helenismo? Bom, vocês vão ver isso com mais profundidade em história, mas a gente pode avançar e dizer o seguinte, pessoal, os gregos, eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. A região da Grécia era chamada de Hélade pelos gregos. Então, a cultura helênica, ela é uma cultura eminentemente grega, mas os gregos, eles sempre foram um povo de contatos culturais bastante ricos, né? Eles cresceram intelectualmente por meio do contato com outros povos. E não foi diferente. O Alexandre, quando monta o seu grande império, um império gigantesco, ele funda 17 cidades chamadas Alexandria. Então, o grande centro cultural da antiguidade é a cidade de Alexandria, no Egito. Então, lá, a biblioteca de Alexandria era a mais famosa provavelmente a mais completa, digamos assim, do planeta na época. Então, grandíssimos historiadores, filósofos, geógrafos, enfim, intelectuais se dirigiam para lá. Então, essas 17 cidades montadas pelo Alexandre funcionariam, na cabeça dele, como centros irradiadores da cultura grega, porque o Alexandre ele queria formar um grande império. Né? Polis, uma cidade. Cosmopolis, cosmopolita, várias cidades. Só que as suas cidades e seus povos têm as suas características. Então, quando há essa tentativa de irradiação da cultura grega, a cultura grega se abre para outras culturas também. Então, daí nasce o helenismo. O helenismo nada mais é do que a mescla de elementos da cultura grega com as culturas locais, do Oriente Médio, da África, da Índia e assim por diante. Isso vai dar origem a novas correntes filosóficas. E a filosofia, nesse período, passa então a se ocupar com questões do bem viver. Já que a política, que da política os súditos estão afastados, os filósofos eles se dedicam à vida. A filosofia, abre aspas, uma filosofia de vida, tá bom? E daí a gente vai ver que a ética passa a ser a grande área de contribuição desses sujeitos. As escolas helenísticas, do cinismo ao epicurismo, ao estoicismo, são escolas da ética, de como viver. Lembrando que desde Aristóteles a gente já sabe que a ética é a busca da felicidade. É o do viver bem. Então, como é que a gente faz isso agora? Então, não é à toa que a gente vai ver que essas escolas helenísticas, elas pregam, elas se voltam para a quietude do espírito, se voltam para a calma do espírito. Por quê? Porque eles vivem num mundo muito confuso. O mundo antigo está acabando, o mundo novo ainda não meteu as caras, ainda não surgiu, e esse meio tempo é um meio tempo muito confuso. Não se sabe muito bem. O velho está passando, o novo está surgindo e o pessoal que está ali no meio não sabe muito bem o que está acontecendo. Lembrando, no mundo antigo, as mudanças sociais elas demoram mais tempo para ocorrer. Não são igual ao nosso mundo agora, que em 50 anos muita coisa muda. Não, para eles a gente está falando de 100 anos. 2, 3, 4, 5 gerações. Mas as mudanças estão ocorrendo. Principalmente nas grandes cidades. Tá bom? Então a gente vê surgir algumas escolas. O epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. Essas são as grandes correntes, escolas filosóficas.
Escola no sentido de corrente, tá bom? Não escola no sentido que a gente compreende hoje. Bom, a gente vai ver que o cinismo grego, pessoal, ele não tem nada a ver com esse uso vulgar da palavra cínico que a gente usa hoje, né? Quando hoje a gente utiliza a palavra cínico, a gente está falando de uma pessoa dissimulada, uma pessoa fingida, algo do tipo. Não, não tem nada a ver com o mundo grego, tá bom? Cínicos vem de quínicos, de cachorro. O grande fundador do cinismo foi o Antístenes. Mas o mais famoso cínico foi o Diógenes de Sinope. O Diógenes, ele vivia em um barril. Tem uma pintura famosa dele no barril com uma lanterna na mão, né? Diziam que ele ficava com uma lanterna acesa mesmo durante o dia, e ele procurava um homem justo. Por quê? A crítica desse sujeito é a crítica a um mundo fútil, a um mundo em que os homens, os seres humanos, eles buscam a vaidade, a riqueza, a honra, a fama, o poder, os prazeres desvairados do corpo e da carne. Tudo isso, no posicionamento do Diógenes e dos cínicos, era fútil, era efêmero, porque nada disso se leva depois da morte. E nada disso é eterno. Então, se hoje um sujeito é famoso, tem honras, como um grande político, ou qualquer coisa disso, amanhã ele pode perder. A mesma coisa a riqueza, a mesma coisa a fama, a mesma coisa o poder. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é ilusório. Então, esses sujeitos se voltam para questões mais profundas da alma. E tudo isso traz inquietude. Porque, afinal de contas, se eu sei que o poder ele é frágil, eu vou me dedicar muito tempo e energia à manutenção do meu poder. E isso me desvia de coisas sérias. Isso não me traz quietude, me traz inquietude. Então a gente vai ver que esse sujeito, o Diógenes, ele morava na rua dentro de um barril, por quê? E nesse caso ele era radical. Então ele se afasta total e completamente do que ele considera uma vida fútil, que é a vida civilizada da época. Tá bom? Então a gente vai ver que nesse sentido, o cinismo, né? Cínicos vem de quínicos, de cachorro também, naquela pintura dele do barril, ele está cercado de cachorros, porque ele andava lá no meio da rua, cercado por cachorros, só comia o que lhe davam e dividia com os cachorros. Então obviamente um posicionamento um pouco mais radical. Só que a crítica que a gente vê que ele faz é a crítica ao mundo da época, ao mundo da vaidade, ao mundo do poder. Então, essas convenções sociais que de cima para baixo alimentavam os sonhos das pessoas, na verdade, escravizavam. Então, isso, na verdade, é uma coisa que, ao invés de libertar, é uma coisa que prende. Então, essa é a crítica dos cínicos. Outros tantos cínicos viveram afastados das sociedades, né? das cidades, para ser mais exato. Então, isso é uma forma, um tipo de crítica que se faz à sociedade da época. Bom, a outra grande escola vem do Epicuro, do epicurismo, tá bom? Ele nasce na cidade de Samos, né? É uma cidade de origem grega, mas ele vai para Atenas depois de um tempo, tá bom? Então a gente vai ver, deixa eu passar aqui, que ele compra, né, na periferia de Atenas, né, afastado da cidade, uma casa, e lá tem um jardim, e ali ele conversava com os seus discípulos, tá bom? Os seus estudantes. E por que na periferia? Também vem daquela questão do afastar-se daquela vida considerada fútil, considerada tóxica, digamos assim, vou usar a palavra dos dias de hoje. Então não era ali na cidade de Atenas que ele encontraria qualquer tipo de sossego. Ao contrário. A vida ali, atribulada, tumultuada do jeito que era o contrário, era o oposto do sossego. Então, por isso, ele se afasta dali. Se afasta do ponto de vista
do ponto de vista geográfico. Então, acima de tudo, a escola, digamos assim, dele, os discípulos eram amigos, muito mais amigos do que alunos, né? Eram locais em que se trocava bastante ideia. E aí vem uma questão muito importante do epicurismo, que é a questão do prazer, né? Mas aquele prazer saudável, não os prazeres desvairados da carne e do espírito. Deixa eu ver aqui. Ok. Ok, Mel, já sei que é Emília. Beleza. Então, a gente vai ver que esses prazeres da carne, na verdade, são prazeres que escravizam igualmente. E os prazeres considerados bons, na verdade, são prazeres que alimentam o espírito, que ao invés de trazer inquietude, traz quietude, traz calma. Tá bom? Por exemplo, estar rodeado de amigos, pensar de forma filosófica, utilizar a racionalidade, controlar os seus desejos e as suas paixões, comer bem, beber bem, descansar, passear, trabalhar de forma adequada. Então, tudo isso está ligado a concepções de uma vida boa, porque isso traz quietude, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vê a defesa do epicurismo de uma vida mais calma. Então, por exemplo, entre os seus ensinamentos, ele retoma o atomismo lá dos pensadores pré-socráticos para dizer o seguinte: tanto o corpo quanto a alma são compostos de átomos, né? que se juntam e depois da morte se separam. Então, o medo da morte, que é uma coisa tipicamente da natureza humana, né? Que é o medo do desconhecido, para o Epicuro era uma coisa absurda. Porque, assim, primeiro que a morte é um processo natural, então não há necessidade de você se atormentar com uma coisa natural e inevitável. Okay? Isso não é racional. E Epicuro vai dizer o seguinte: a morte é o fim da agonia, é o fim da inquietude. Então, enquanto a vida é muito atribulada e ainda que a gente busque enfim, a calma, a quietude, a ataraxia que ele vai chamar, que é a quietude da alma, não é uma coisa simples e é um exercício da vida inteira. Então, a vida inteira você está buscando a calma, fugindo das atribuições. E a morte é isso. A morte é o fim do sofrimento. Então, não há por que um filósofo, um homem racional, se preocupar com a morte. Então, ele passa a olhar para a morte não como uma coisa negativa, mas para a morte como uma coisa positiva. E a partir do momento que você se liberta do medo da morte, você se torna livre para aproveitar os bons momentos da vida. Então, olha só que ensinamento filosófico. Viver sem medo. Porque o medo é uma coisa que atrapalha. O medo é uma coisa que inquieta a alma. Por que a pessoa busca honra? Por que a pessoa busca fama? É uma tentativa infantil de você, abre aspas, manter-se vivo depois da morte. Tendo um grande nome, um grande legado, qualquer coisa do tipo. Mas é irrelevante, porque você vai dar morto do mesmo jeito. Então a gente vai ver que esse tipo de ensinamento é um ensinamento ligado a como você usufruir da sua própria vida. Opa. Aqui, hoje. Calma aí. Então, a gente parte aqui que eu já passei disso aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Então, para esses sujeitos, temer a morte é um temor desnecessário. É um temor que não traz nenhum tipo de engrandecimento. Então, ao contrário, só escraviza. Tá. Por fim, ao medo da morte é que, de fato, libera.
Liberta. Então a gente vai ver que essas dores da vida, essas dificuldades da vida, elas devem ser encaradas de forma racional. Por quê? Quando a gente encara, não rabisquem a minha tela, por favor. Quando a gente encara a vida de forma racional, a gente passa a ver que alguns sofrimentos eles são desnecessários, né? A dificuldade existe, mas você não precisa sofrer por causa disso. Então, por exemplo, quando a gente encara com prudência, o trabalho é cansativo. Sim, o trabalho é cansativo. Mas você vai ser de alguma forma recompensado. Mas eu não sou recompensado com o meu trabalho. Não troca de trabalho. Porque não é racional nem inteligente você fazer uma coisa que te faça sofrer. Então, reparem bem, olha só como é que pensar racionalmente para os epicuristas, né, está ligado a fazer escolhas racionais. É claro que o mundo deles é muito diferente do nosso, né? Vamos dar vamos colocar entre parênteses aí. Mas é uma corrente que até hoje, né, sendo adaptada, ainda é forte. O epicurismo, a forma de você compreender a vida, de você encarar a vida de forma racional, de forma prudente, é uma forma de se adaptar ao mundo. Então, por exemplo, alguns prazeres trazem sofrimento. Por exemplo, vou pegar meu dinheiro, eu vou torrar o meu dinheiro todo. No dia seguinte, mesmo dia do meu pagamento. Mas assim, eu tenho 2 crianças, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho conta para pagar. Então, se eu faço isso, eu obtenho o prazer momentâneo, seja lá com o que for. Mas vem, logo depois, o sofrimento. Mas eu queria muito, sei lá, viajar para o Japão. Ok. Há formas racionais de você fazer isso. Se isso vai te dar prazer, então você pode fazer. Só que você tem que ser prudente. Então, por exemplo, trabalhe, guarde dinheiro, deixe de gastar aqui, deixe de gastar lá. Isso pode ser um sofrimento? Nossa, hoje eu queria muito comer uma pizza. Assim, mas se você quiser ir para o Japão, você não pode gastar dinheiro de bobeira. Então, reparem bem, nesse contexto, eu evito o prazer momentaneamente para obter um prazer lá no futuro. Então, a partir do momento que se encara a vida desse jeito, sofre-se menos. Mudar o que é possível, evitar o que te faz mal, pensar sobre si. Então, reparem bem, como essas filosofias, e a gente já vai encadeando aqui para o final, como essas filosofias estão ligadas ao pensar-se, a como encarar a vida e como se posicionar diante da vida. Já que o mundo é muito atribulado, o mundo deles é um mundo em mudança, é um mundo em que o cidadão não tem mais vez porque ele é súdito, a opinião dele política não tem tanto peso, então volta-se para ele mesmo, enquanto indivíduo, e o que ele pode fazer para melhorar a vida dele, tá bom? E com isso, terminamos aqui, tá bom? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa aula aqui lá no YouTube para vocês verem também depois, para quem não pôde ver hoje, para quem quiser rever, tá bom? Para quem chegou depois, pode me mandar mensagem à vontade, contanto que seja em um horário até ali às 3, no máximo 4 da tarde, porque depois disso eu tenho meus afazeres domésticos também. Tá bom? E aí fica mais fácil para eu responder vocês, para a gente tirar qualquer dúvida, tá bom? Se a dúvida for muito longa, você pode mandar um áudio aí, assim que eu puder, eu respondo, tá bom? E não esqueçam, outra coisa, não esqueçam, para quem está usando o Google Classroom com o e-mail de outra pessoa, lá debaixo do e-mail, coloque o seu nome, para eu poder atribuir direitinho quando a gente for, por exemplo, fazer um trabalho que tem que copiar ou qualquer coisa do tipo. Tá bom, pessoal? Falta 1 minuto para a gente acabar, tá? Eu vou interromper aqui. Vou terminar